Eu acho que esse quadro de elevação de juros, ele podia ter sido evitado, né? A gente está na contramão do mundo. Dois caminhos aqui. Moderar no aumento de gastos, né? A gente está vendo decisões equivocadas, não só do ponto de vista do volume de recursos, como eu disse, mas às vezes em políticas que não são necessárias. Vou dar um exemplo singelo aqui. Já houve um crescimento forte do Bolsa Família, um valor equivocado, problemas de desenho, mas não tinha como politicamente recuar. Tá bom. Se já fez isso, para que fazer a expansão do Vale Gás? Que vai ficar fora do cômputo de resultado primário. Retomar a regra do ajuste do salário mínimo pela inflação, quer dizer, o ajuste real, mas você põe também o crescimento do PIB. Tem uma regra de bolso na economia. Os salários, eles não podem descolar dos ganhos de produtividade do trabalho. A gente está falando de um país que muito lentamente está aumentando produtividade, se é que está. E aí você tem um salário mínimo que cresce num ritmo muito forte, pressiona o setor privado e a nossa previdência. Daí você fala, não, mas puxa vida, mas é salário mínimo. Pois do jeito se a gente estivesse numa situação do salário mínimo muito defasado, já há um bocado de tempo a gente não tem mais essa defasagem. Então, pesa na Previdência. Eu acho que esse tipo de coisa é o ministro que tem que falar, presidente, você quer tomar essa decisão, vai tomar, mas custa isso aqui, hein? É um papel do ministro. A gente sabe que a decisão é política, mas cabe ao economista chegar e falar, isso aqui não é uma decisão sábia. Podia ter tido um maior compromisso com a disciplina fiscal. Foi ali uma sequência de coisas desde o início do governo e as projeções do mercado financeiro, dos analistas para a inflação, que a gente chama das expectativas inflacionárias, que estavam em linha com a meta de inflação, que é de 3%, começou a subir. Muito se falou, no final manteve a regra de 3%, foi na minha opinião uma visão acertada, mas deixou aquela desconfiança. Está escrito que é 3%, mas de verdade não vai ser. E aí o que acontece é que o Banco Central vai lá, roda os seus modelos, né? A taxa de câmbio mais pressionada do que seria esperado. Essa gordura é por causa de tanta incerteza do lado fiscal. E aí mais essa piora, esses ruídos todos diretamente na política monetária. Então, sim, a gente sabe que o mercado de trabalho está aquecido, a gente sabe que qualquer pressão de custo que vier lá de fora, isso tem uma preocupação. A gente está vendo na própria construção civil ajustes salariais muito fortes, os ajustes estão fortes na economia, isso pode se traduzir em inflação, mas dava para ter evitado essa alta. Uma Selic de 10,5% em condições mais tranquilas aqui, um pouco mais de bom senso, vamos dizer assim, eu acho que conseguiria trazer a inflação para a meta. Nesse momento que a gente está falando, vários setores da economia estão no limite da capacidade. Estão precisando investir exatamente para aumentar a capacidade produtiva para lá na frente não ter inflação. Pois é, vai subir juros. Eu acho realmente uma pena, é o Brasil de novo perdendo oportunidades, né? A gente podia ser um pouco mais ambicioso. Estamos falando de um choque de juros que vai jogar o país numa recessão? Não, não é. É muito mais uma sintonia fina, ainda que seja, poderia ter sido evitado. Mas não está muito claro o tamanho. Então, por hora, o mercado financeiro trabalha, tem gente mais otimista. Tem uma correção de rumos que a gente vai ter que ver.